queridos, estamos aqui de novo nessa sequência sobre batalha espiritual que Deus tem nos dado. Eu tenho sido muito edificada e tenho ouvido de alguns irmãos e irmãs que também têm sido muito abençoados. Deus tem todo o interesse em que nós sejamos mais do que vencedores de uma maneira prática, viva, atual e real. Só que o nosso inimigo nunca desiste de atacar e de tentar tomar vantagem. Para isso, é necessário que a gente se revista de toda a armadura de Deus. A palavra de Deus não nos orienta a usarmos uma parte da armadura. Não. Ela diz que para que nós sejamos livres das astutas ciladas de Satanás, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. A semana passada, a gente citou sobre o cinturão da justiça, aquele que cinge a nossa cintura. E a partir daí, a gente precisa entender que esse lugar onde o cinturão fica é um lugar onde se gera vida. É necessário que a gente conheça a palavra de Deus e os princípios dessa palavra sejam colocados para fora. Você gerar aquilo que está no coração de Deus. Quando você atua da maneira como o Senhor tem nos orientado, ou seja, a minha ação é correspondente àquilo que está dentro do meu ventre, que é a palavra de Deus, os princípios dessa palavra, aquilo que Deus diz que é bom ser realizado. Então, a primeira que ele cita é essa questão do cinturão, daquilo que me faz gerar e trazer vida para mim. Então o texto é: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então essa verdade me protege de agir de uma maneira que Deus espera que eu não faça. Então João capítulo 8, verso 31 e 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que sai do meu coração porque ela está dentro de mim. O segundo aspecto, a gente vai falar sobre a couraça. O que era a couraça? Couraça era como se fosse uma veste que vinha do peitoral, do pescoço, até o umbigo. Algo que era visível, que era exposto. A couraça da justiça. A couraça da justiça tem a ver com o padrão de Deus de comportamento. Não um comportamento secreto, mas um comportamento visível. Eu já ouvi uma vez que eu achei muito interessante, que era: nós somos agentes secretos de Cristo. Ou seja, ninguém sabe que nós somos cristãos. Então a gente vai para a escola calado, a gente não fala nada. Mas o que ele está falando aqui é que a couraça da justiça é algo que é colocado no peito, visivelmente, e é mostrado. As pessoas olham e identificam você com aquilo que eles estão vendo estampado no seu peito. Não tem nada mais fácil de você dizer a alguém o que é que você pensa sobre alguma coisa do que pegar uma camiseta no seu peito e escrever algo. Então a couraça da justiça está dizendo assim: você precisa que as pessoas olhem para você e identifiquem que você vive protegido pela couraça da justiça, por aquilo que está de acordo com o padrão de Deus. Ou seja, se eu vivo um tempo onde a prostituição é algo comum, onde as pessoas se deitam com qualquer um, expostamente eu vou dizer que comigo não vai ser assim. Por quê? Porque o meu padrão é o padrão que o Senhor Jesus estabeleceu. Então, essa couraça da justiça é mais um instrumento, um aspecto da armadura de Deus que precisa estar colocado sobre você visivelmente. Amém? Aí, e outro aspecto é a questão do evangelho da paz. Olha o que é que diz no versículo 15, diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que me leva a qualquer lugar ou circunstância é a instrução e a direção do evangelho da paz. Por onde é que você tem andado? Onde é que os seus pés lhe levam? Não é? Não somente a questão local geográfico, mas o local aonde você vai escolher pecar ou não. Você tem ido até esses lugares? Às vezes você vê pessoas querendo fazer evangelismo em ambientes que são absolutamente contrários àquele evangelho, não é?
Eu vi histórias já de pessoas que tinham problema com alcoolismo e resolveram que o lugar de evangelização delas seria um bar. É uma falta de sabedoria absurda, a não ser que haja um projeto de Deus muito específico. Por quê? Porque o pecado a gente foge. Se eu vivi um tempo dependente do álcool, há uma grande probabilidade de não selar o meu ministério. Deus vai levantar alguém que não tem problema com isso. Não é? Não, mas eu já experimentei, eu sei, mas há uma fraqueza, uma fragilidade naquela área. Os seus pés devem lhe levar para um lugar que a sua vida vai ser edificada, que você vai ser fortalecido e não que você vai se expor a algo que já foi um peso na sua vida. Então, eu preciso calçar os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Paz significa na Bíblia comunhão e intimidade. Cada vez que eu tenho uma ação, uma atitude de estar com alguém, que esse evangelho da paz não me leve até lá com o meu gesto, com minha atitude, com o meu comportamento. A gente às vezes encontra desculpas para ir a lugares que eu sei que Deus não quer que eu vá. Então esse evangelho que calça os meus pés me leva para os lugares onde Deus quer que eu esteja. E os lugares que Deus quer que eu esteja necessariamente não é um prédio da igreja, mas é um lugar onde Ele planejou que eu fosse e eu não fui. Um lugar onde eu não deveria ter ido e eu fui. Nós precisamos de usar esse sapato que leva à paz, esse evangelho de comunhão, de interação do corpo. Quando você vê alguém que está tendo dificuldade com seu irmão e você se dirige a esse lugar, o evangelho da paz deveria produzir um fruto de restauração de comunhão e não de apoio para que aquela separação continue. Quando eu entro num lugar desse, eu não estou levando o evangelho da paz, eu estou trazendo divisão. Então, é importante você observar se as suas ações, os lugares para onde você se dirige, têm trazido paz e comunhão, ou ele tem trazido distância e divisão, ainda que muitas vezes a intenção seja uma, mas quando eu chego naquele lugar, em vez de trazer o evangelho da paz, eu trago divisão. Eu preciso repensar se os meus sapatos têm sido o evangelho da paz ou o evangelho da divisão. Não sei nem se eu posso chamar assim evangelho, porque evangelho significa boas notícias. E essa com certeza não é uma boa notícia. Então, querida, é hora de raciocinar e entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, por onde é que eu tenho andado? É um lugar onde o Senhor estaria? As minhas ações e os meus movimentos, eles denotam a presença maravilhosa do Teu Espírito, que traz restauração, comunhão, arrependimento, consolo, alegria. Os meus pés têm me levado para esse lugar porque eles estão calçados com o Evangelho da Paz. Aí vai fazer sentido viver. Aí essa armadura vai estar sendo colocada da maneira correta. E não há como o diabo ter espaço na minha vida. Não há como as setas dele me atingirem. Se essa armadura estiver inteira, completa, e se eu entender a função de cada aspecto dela na minha vida. Minha oração e meu clamor é que o Senhor nos dê discernimento e inteligência espiritual para vivermos com essa armadura sobre nós e nos realmente impedindo que o diabo tenha qualquer vantagem contra nós. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.